Então, pessoal, boa tarde mais uma vez. Hoje a gente vai falar de um assunto novo. A gente vai falar sobre mapa de risco e riscos laboratoriais. Vocês têm ideia de o que seria um mapa de risco dentro de um laboratório? Você pode falar aqui no chat ou abrir o microfone. A especificação foi quase no rumo, só faltou complementar. Foi 80% de acerto. O mapa de risco, pessoal, ele vai dizer o quê? Como já dizendo, é um mapa onde você vai identificar onde tem os riscos laboratoriais. E que tipos de risco? Um risco, por exemplo, onde estão as amostras biológicas, como o Arthur falou, um risco químico, um risco físico, um risco ergonômico, um risco de acidente. Por que a gente tem que ter esse conhecimento? Porque dentro de um laboratório, ele é um ambiente hostil. Por que hostil? Porque você vai estar exposto a inúmeros tipos de risco, principalmente risco biológico. Esse risco biológico, eles são das amostras que chegam no laboratório. A gente tem que entender que toda amostra que chega no laboratório, a gente tem que tratar ela como potencialmente patogênica, que ela tem o pior tipo de doença possível que pode transmitir para a gente. A gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Se a gente não tiver esse cuidado, a gente pode se contaminar e pode contaminar pessoas tanto do laboratório como pessoas fora do laboratório. Porque a gente vai estar com esse micro-organismo, nosso organismo, podendo transmitir essa doença para outras pessoas. Aí vocês entendendo esse mapa de risco e os riscos laboratoriais, vocês vão se prevenir de entrar em contato com esses tipos de risco, como também, quando se entrar em contato, saber como se comportar, porque muitas vezes a gente entra em contato, não se previne de uma forma correta após esse contato e pode transmitir para outras pessoas. Boa tarde, Sara. E aqui, como eu já até falei um pouco para vocês, o ambiente laboratorial ele é considerado insalubre, devido às grandes quantidades de riscos que ali existem, principalmente os riscos de amostras biológicas e como também os riscos provenientes dos reagentes. No laboratório, pessoal, quando a gente vai fazer aqueles testes, por exemplo, um teste de glicemia, um teste de avaliação de bilirrubina direta, indireta, aqueles outros análises que é avaliados do sangue, a gente vai manipular de uma certa forma, dependendo do laboratório, com reagentes químicos. Esse reagente químico, se a gente inalar ele pode causar, a longo prazo, pode causar prejuízo à nossa saúde. Muito dele a gente não pode nem sequer, na hora que abre, não pode, esse vaporzinho, por exemplo, ó, ao adentrar no nosso organismo, pode causar inúmeras situações. Como, por exemplo, tontura, pode causar irritabilidade aqui na mucosa nasal, uma sensação de queimação, muitas vezes ele pode até causar uma sensação de falta de ar, a pessoa pode vir a desmaiar. Por isso que é importante a gente ter cuidado durante estar dentro de um laboratório, como também na manipulação dos materiais, seja esses materiais biológicos, como também os materiais químicos. É por isso que vocês, quando estiver nas aulas práticas, tanto na minha disciplina como na dos demais professores, eles darão noções de biossegurança para evitar com que vocês se exponham a esses riscos e, consequentemente, não venha a longo prazo ficar doentes em decorrência do contato com esses riscos laboratoriais. Como que iniciou essa questão dos mapas de risco? Isso teve início, pessoal, lá na Itália, na indústria automobilística, porque eles perceberam que os trabalhadores estavam sofrendo acidentes. Porque, por exemplo, todo dia eles passavam em um determinado local, eles tropeçavam, caíam e se machucavam. Aí eles perceberam, todo dia nesse mesmo local tem isso. Eles começaram então a mapear onde que estava tendo esses riscos e, consequentemente,
criaram esse mapa, a pessoa consegue saber o risco que ali pode estar e, consequentemente, evitar. E dessa forma, impedir com que outras pessoas venham a sofrer com esse risco. No Brasil, ela chegou esse mapa de risco, esse conceito, somente na década de 80. Primeiramente foi implementado na indústria, depois foi abrangendo para outros setores, como, por exemplo, os setores da área da saúde. O mapa de risco, pessoal, ele é uma representação em planta baixa. O que seria essa representação em planta baixa? A planta baixa nada mais é do que aquele desenhozinho que a gente faz, como se fosse mostrando os cômodos de uma casa. Nela a gente tem a representação de todos os cômodos. Aqui a gente tem um exemplo de uma representação. Boa tarde. Aqui a gente tem uma representação de um laboratório. A gente observa aqui, ó. A gente observa nessa parte. Vou pegar aqui o lapisinho. A gente observa aqui, ó. Aqui tem uma bancada. Aqui tem outra bancada central. Aqui tem outra. E aqui acima tem outra aqui também. Nessa bancada a gente observa o quê? Tem alguns desenhos que a gente consegue identificar o que tem ali. Por exemplo, nessa bancada bem aqui, a gente observa que tem microscópios. Nessa outra aqui também a gente observa que tem os microscópios. Outras, já nessa aqui a gente já observa que tem um computador. Vou mostrar aqui em cima para vocês. Aqui em cima também tem outras bancadas, geralmente com equipamentos. Aqui já está a abreviação. Por exemplo, esse C aqui, quer dizer centrífuga, esse BM de banho-maria, esse aqui, o H, o analisador hematológico, aqui também a gente vai ter umas autoclaves, e aí a gente consegue então identificar onde que estão esses equipamentos e os riscos ali que podem estar contidos. Como, por exemplo, se nessa parte aqui, nessa bancada, a gente observa o quê? Eu vou ter equipamentos eletrônicos. Logo, eu vou saber que aqui é um tipo de risco. Como, por exemplo, o risco de acidente. Por que esse risco de acidente? Porque se eu não posso, pessoal, uma coisa também muito interessante é o quê? Qualquer equipamento no laboratório, ele tem que ter uma tomada única. Eu não posso utilizar os T's. Por quê? O T ele não vai ter aquela resistência ideal na eletricidade. Porque quando ocorre o encaixe do T na tomada, aquele T não pode ser feito de um material tão resistente e pode fazer o quê? Fazer com que haja um curto, por exemplo. E também eu nunca, pessoal, vou utilizar um T para ligar dois equipamentos, porque esse equipamento ele trabalha com muita energia e pode esquentar aquele coisa e causar também um incêndio, por exemplo. Aqui, por exemplo, a gente tem umas autoclaves. A autoclave ela é um equipamento que é utilizado para esterilização de materiais. Logo, eu posso entender o quê? Que aqui eu vou utilizar material biológico. Esse material biológico, se a pessoa não tiver cuidado, ela pode se expor a esse material biológico e pode acabar se contaminando, como, por exemplo, ou por bactérias, por vírus, ou também qualquer outro agente infeccioso que possa estar nesse laboratório. Por isso que é importante conhecer. A gente vai saber esse mapa de risco. Quando a gente voltar ao presencial, vocês irão no laboratório, irão ver a estrutura ali interna. E vocês irão desenhar um mapa de risco do laboratório, botando todas as bancadas, onde que estão os equipamentos de emergência, como, por exemplo, aqui exemplificado. Aqui não pode ser um local onde tem uma sinalização de emergência, onde a pessoa, em caso de contato com algum desses materiais biológicos ou químicos, ir até esse local para poder se higienizar, como, por exemplo, um chuveiro de emergência ou lava-óleos, que é muito importante que todo laboratório tenha esse tipo de equipamento. Por quê? Você está ali trabalhando e, de repente, caiu um material, por exemplo, nos seus olhos. O que você vai fazer? Você vai em direção a esse chuveiro, vai lavar seus olhos, você vai regalar assim mesmo. Para quê? Para retirar todo o material que possa ter entrado em contato ali, a sua conjuntiva. Por isso que é importante ter tanto conhecimento do mapa de risco, como dos riscos laboratoriais, e como, sabendo a estrutura do laboratório, saber
onde que estão esses riscos. Dando continuidade, qualquer dúvida vocês podem falar, tem vezes que eu falo um pouco rápido. E aqui, pessoal, a gente tem os tipos de riscos que estão ali dentro do laboratório. Eles são 5 tipos, 5 tipos. Temos, então, esses riscos que são riscos químicos. E esse padrão aqui de risco, pessoal, ele é regulamentado pela norma regulamentadora 5 aqui, Ele é padrão. Por exemplo, o pessoal do curso técnico em segurança do trabalho, ele também tem esse conhecimento desse mapa de risco, porque ele é padrão na indústria brasileira. A gente vai observar, esses riscos químicos, eles são na coloração vermelha, o risco biológico, ele é na coloração marrom, o risco ergonômico é na coloração amarela, o risco de acidente na coloração azul e risco físico na coloração verde. É padronizado. Se você chegar, por exemplo, no laboratório e ver um mapa de risco e ver uma coloração verde, você vai entender que é um risco físico que possa estar ali. O vermelho, risco químico. O marrom, o risco biológico. Amarelo, risco ergonômico. E o azul, risco de acidente. A gente vai entender, identificar esses tipos de riscos e, consequentemente, evitar com que a gente se exponha durante as nossas atividades. Porque todos esses tipos de risco aqui, ele pode, de uma certa forma, causar danos à nossa saúde. Seja no contato imediato ou o contato com esses tipos de risco ao longo prazo. Qualquer dúvida, é só falar. Como que é feito, então, pessoal, a construção do mapa de risco? Ele é feito de uma forma aleatória? Não. Ele tem toda uma sequência, um cadenciamento para a sua construção. É importante o quê? Que se conheça o processo de trabalho, ou seja, reconheça o fluxograma da rotina do laboratório. Por exemplo, se o laboratório ele tem uma rotina que tem a exposição ele tem uma grande demanda de material biológico, o risco biológico ali vai ser um pouco maior na representação gráfica. Nesse mapa de risco, ele tem uma representação. Essa representação, até adiantando que vai ser dito posteriormente, é em círculos. Esses círculos eu posso fazer, eu tenho que ter uma legenda desses círculos com o tamanho. Por exemplo, eu não posso ter um mapa de risco, eu tenho um desenho do mapa de risco e ter apenas isso aqui, um círculo e uma coloração aqui, como por exemplo vermelha. Eu não sei se esse risco aqui ele vai ser um risco baixo, médio ou alto. Por quê? Eu não tenho uma legenda. Já se eu tivesse uma legenda que exemplificasse assim, esse risco aqui, e esse, a gente observaria, que era para ser um círculo, vou melhorar aqui, a gente observaria o quê? Que de acordo com a legenda, o risco químico, que é o risco vermelho, na coloração vermelha, a gente observaria que ali é um risco muito elevado, de acordo com a legenda que está ali naquele mapa de risco. Porque se a gente não fizer essa legenda, a gente não vai saber se o risco é baixo, médio ou elevado. Também é importante que tenhamos conhecimento durante a aplicação dos equipamentos que instalarão ali, para a gente também identificar os locais corretos onde que estarão posicionados esses equipamentos e também a questão do fluxograma de quem vai utilizar esses equipamentos. Também devemos entender os materiais, produtos e resíduos, porque os materiais podem ser materiais de uso descartável, material de uso que pode ser reciclado, que eu falo assim, ele será esterilizado e será reutilizado no laboratório. E resíduos. Resíduos é aquilo que sobra, que não tem como reutilizar. Porque a gente vai entender se desses resíduos tem muito resíduo químico, muito resíduo biológico e a gente vai também entender da melhor forma como descartar, como até o Arthur enfatizou na fala dele. Vai entender também quem são as pessoas que querem trabalho, porque também é importante tanto quem trabalha, vocês, na parte do técnico, como também as pessoas que fazem parte da limpeza. Porque imagina uma pessoa que não tem a noção da parte da limpeza, do risco que ela está exposta, ela não tomar as medidas de precaução, não utilizar os equipamentos que evitem com que elas entrem em contato com esses riscos. Por exemplo, a pessoa
está trabalhando em um laboratório, trazer aqui um pouco para o contexto que a gente está vivendo, um laboratório, essa é uma situação muito hipotética, viu, pessoal? Esse laboratório está exposto à amostra que o micro-organismo, como por exemplo um vírus transmitido por via nasal, a pessoa as outras pessoas que trabalham, como por exemplo vocês da parte técnica, têm o conhecimento e faz a utilização do quê? Da máscara. Só que o pessoal da limpeza não tem o conhecimento disso. O que acontece? Eles não utilizam a máscara e acaba inalando a suspensão dos micro-organismos que possam estar naquele laboratório e acabar vindo infectado. Por isso que também é importante que essas pessoas que ali trabalham também tenham o conhecimento do tipo de risco que ela está exposta. E além disso, durante a confecção do mapa de risco, eu vou dizer na representação gráfica quantas pessoas pode estar expostas ao mesmo momento e dessa forma ainda estar seguro estar ali dentro. Porque tendo muita pessoa, o que pode acontecer? As pessoas podem se esbarrar, pode ocorrer um acidente em decorrência do grande fluxo de pessoas que ali trabalham. Por isso que por isso que quando tem nossas aulas práticas, a gente divide a turma ao meio, para ficar mais fácil a aula, mais fácil que eu digo, para organizar a quantidade de pessoas, porque se eu levasse todos vocês para o laboratório, eu não conseguiria prestar uma aula com bastante atenção para todos e poderia ocorrer algum acidente ali dentro. E também é importante que durante a construção do mapa de risco seja feito também um levantamento das atividades que são executadas, para poder fazer uma representação gráfica bem fidedigna com a situação de trabalho daquele local. E, finalizando aqui, que já está quase no horário, essa representação que eu falei para vocês, ela tem que ter um padrão. Eu posso utilizar círculos para poder identificar o tipo de grau de risco que ali está, como por exemplo aqui, temos o tamanho leve, o risco moderado e risco grave. Ou uns podem dizer que é baixo, médio e alto. E a representação são nessas cores aqui, como eu já falei anteriormente. As cores, quando eu identificar, se eu tenho um risco que no mapa de risco, a coloração dele está, por exemplo, verde, eu sei que aquele local é a exposição a um risco físico. Se for vermelho, é químico, marrom, biológico, amarelo, ergonômico e azul de acidente. A gente vai observar, essas colorações são padrões, a gente vai conseguir identificar mesmo que não tenha escrito. Só apenas pela coloração a gente vai identificar esse tipo de situação. Só mostrando aqui para vocês como que seria essa representação. Temos aqui a legenda do tipo de risco e a representação gráfica aqui do lado. A gente observa aqui, aqui risco de acidente, risco biológico, risco físico, risco ergonômico, risco químico. A gente observa o quê? Que esse laboratório, o grau de risco no geral é do tipo médio. Como a gente observa aqui, de acordo com a legenda. A gente observa aqui que é um risco médio. Já a gente pode analisar de uma forma isolada, a gente observa que o risco químico e o risco físico, eles são baixos. Tem uma baixa exposição a esses tipos de risco laboratorial. Já o risco de acidente, aqui é o risco biológico. O risco de acidente, que é esse azul, e o risco ergonômico, eles já são médio, de acordo então com essa representação aqui. A gente observa então que esses locais a gente vai ter uma maior exposição a esse tipo de acidente. Aqui, pessoal, onde tem, que eu estou passando aqui o desenho, aqui tem uma pia. Por que é biológico? Porque aqui geralmente vai ocorrer a lavagem das mãos, alguma lavagem de
vidraria nesse local, aí por isso que tem esse tipo de risco aqui médio. Porque aqui é o ergonômico, esse amarelo, onde tem os microscópicos. Porque de acordo com a posição que a gente fica, ou a altura dos olhos, a gente pode causar um desconforto na nossa coluna e causando então esse tipo de agravo na nossa saúde. Por isso que é o risco ergonômico. O risco ergonômico está relacionado à questão da postura, rotina de trabalho, e a gente vai então identificar tudo isso nos próximos slides. Então, pessoal, como já deu o horário de vocês,